Pesquisa aponta que terminar os estudos aumenta as chances de trabalho formal e melhores salários. Cresce para 20,6% desemprego para trabalhadores sem ensino médio. Escolaridade é o fator mais importante na diferença de salário no Brasil, aponta estudo. Trabalhador com menor escolaridade tem mais dificuldade para conseguir emprego. Pesquisa inédita mostra que concluir a EJA aumenta a formalização no trabalho e melhora a renda dos jovens. 73% dos jovens fora da escola querem concluir os estudos, mostra a pesquisa. Pesquisa mostra que concluir a EJA aumenta a formalização no trabalho e renda dos jovens. Salários por nível de escolaridade em 2018. Perceba, pessoal, com essa série de notícias, que quanto mais você estuda, maior a sua chance de conseguir um emprego e também maior a porção de dinheiro que você vai ganhar, que você vai conseguir conquistar. Perceba que 100 anos de estudo, R$ 859. Até fundamental completo, R$ 1.339. Ensino médio incompleto, R$ 1.365. Ensino médio completo, R$ 1.823. Ensino superior incompleto, R$ 2.217. E ensino superior completo, R$ 4.911. Quanto mais você estuda, maior a sua chance de conseguir uma vaga no mercado de trabalho e, consequentemente, ganhar uma porção maior de dinheiro também. Oi, meu nome é Alessandro e hoje estou aqui para te incentivar a não desistir. Eu também estive no seu lugar, assistindo às aulas ao vivo, e as aulas me ajudaram muito na hora da prova. Confesso que até pensei em desistir, mas entendi que conquistar o certificado era a prioridade na minha vida. O curso passa super rápido, a prova também não é difícil, é só seguir firme. Mesmo quem parou de estudar há muito tempo consegue acompanhar. Hoje, com o meu certificado, muitas portas se abriram. Consegui melhores oportunidades de empregos e salários. Este documento mudou meu futuro. Se eu conseguir, você também consegue. Segure firme, vale muito a pena. Não desista, porque logo você estará com seu certificado na mão também. Oi pessoal, aqui é a Erika, já vamos começar a nossa aula live de hoje, mas antes passando rapidinho para lembrar vocês de alguns pontos super importantes do curso. Além das aulas ao vivo, vocês também têm acesso às aulas presenciais somente uma vez por semana. Nelas o professor traz resumos de provas, dicas de estudos e muito mais, então vale muito a pena participar. Ligue na secretaria da sua escola para verificar dia e horário disponíveis. E não esqueçam de entrar no nosso canal do WhatsApp, lá vocês recebem enquete, conteúdos exclusivos, datas de prova e novidades do curso. Se inscrevam hoje mesmo. O link para acessar o canal está na descrição dessa live. Pague sempre seu boleto até o vencimento e garanta 20% de desconto. Se tiver alguma parcela atrasada, regularize o quanto antes. Cada pagamento em dia deixa você mais perto de conquistar seu certificado escolar. E já aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube. Ative o sininho para não perder as próximas aulas. Contem sempre com a gente. Estamos aqui para apoiar cada passo até o seu certificado. Vamos juntos conquistar esse objetivo. Tudo bem aí, pessoal? Sou o professor André, a maioria aí já me conhece. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula live, estamos juntos trabalhando. Não deixe de assinar a sua listinha aí de presença, tá? Vai estar no link da descrição, fique atento aí, tá? Para você participar, para você ficar por dentro aí de todo o nosso conteúdo, beleza? Bom, pessoal, hoje, nessa aula live aqui, a gente vai fazer uma aula de português e inglês. Como a gente sabe, pessoal, os dois idiomas aí, né, e são os que a gente mais fala, eles vieram os dois do latim. O latim é uma língua mãe, tem muita coisa do grego também, né? Mas o latim é uma língua mãe tanto do português quanto do inglês. Então, esses dois idiomas que a gente fala muito aqui, né, conversa sobre, escreve em português, ele vem do latim. Então, é por isso que eu já começo aí o meu primeiro slide com essa bandeirinha aí, Portugal e, né, Reino Unido aí, né, Inglaterra junto, para que a gente possa entender o fundamento da coisa e saber que se você usa um fundamento no português, é praticamente ou quase igual ao fundamento também em inglês. Então, se você pegar a ideia, você vai sacar que o fundamento é muito parecido, tá?
se não igual. Então sabemos que o português e o inglês, os dois vieram do latim, beleza? Então vamos lá, veja só. Primeiro a gente começa com o português, tá? Vamos entender o que é radical da palavra. Você sabe que radical tem vários significados, mas na linguagem, no português, radical é o elemento que indica o significado básico da palavra. Então toda palavra tem um radical. Como eu sempre falo nas aulas presenciais também, ó, vamos grifar aqui o radical da palavra. Uma vez que a gente sabe o radical da palavra, e o radical ele não muda. E às vezes vem alguma coisa antes do radical ou depois do radical. Mas o radical ele não muda. Tanto é que ele está aí ó, em vermelhinho, que você está vendo. O pedra, né? O pedre, né? O P-E-D-R. Esse é o radical da palavra. Então, com esse radical, você pode pôr alguma coisa antes, alguma coisa depois e você pode formar novas palavras. Então, pedra, pedreiro, né? Pedregulho, pedrada, isso tudo vem depois. Mas e antes? Apedrejar, ok? Pedraria, pedreira e por aí vai. Então, o radical é o que está em vermelho, esse não mudou, que é o P-E-D-R, né? O pedre, ok? Então tem coisa que vem depois, tem coisa que vem antes, tá? Para formar palavras. E aí o radical é uma parte invariável, é uma parte que não muda, que contém o significado principal da palavra. Tá aí a explicação também do Mundo Educação. Tudo bem? Então um outro exemplo ali para nós, né, pessoal? O radical luz. E aí, reluz, reluzir, luzeiro, beleza? Então, o radical luz permaneceu o mesmo, continuou o mesmo, mas você tem uma coisa antes, que eu já vou explicar o que é esse antes, ou uma parte da palavra depois, que eu já vou explicar também o que é essa parte depois, que pode formar novas palavras, tá? É muito importante você saber tudo isso, por quê? Porque você é um formador de palavras. No seu diálogo, na sua venda, na sua redação, na sua escola, na sua família, no seu trabalho, você fala muitas palavras. Você está o dia inteiro conversando, falando. Então, quanto mais coisas você conhecer, mais ideias você vai ter. Mais significados você sabe. Ok? Então, ficou claro aí, pessoal? Anotou, né? No seu caderninho aí? O radical da palavra. Tá? É a parte que nunca muda, é a parte invariável, tá? É o significado praticamente da palavra. Tudo bem? Pegou essa primeira parte? Como é que estamos aí? Dê o seu alô, fale de onde você veio, né? Converse aí comigo no chat, para que a gente possa também te conhecer. Beleza? Vamos seguir aqui. Vamos lá, pré. Você sabe o que é pré? Opa, vou dar uma pré-cozida aqui nesse alimento. Opa, vou fazer a pré-escola, né? Vou matricular o meu filho na pré-escola. Opa, vou fazer um pré-natal. Então você já sabe o que é pré. Pré significa antes. Então o que é prefixo? É uma parte que vem antes do radical, ok? E ela tem um significado também. Então prefixos são as palavras, são os afixos que aparecem antes do radical, ok? Então, feliz, infeliz, qual que é o prefixo aí? O in. Moral, imoral, qual que é o prefixo? O i. Moral, amoral, qual que é o prefixo? O a. Ocupar, pré-ocupar, preocupar, qual que é o prefixo? Pré. Leal, desleal, qual que é o prefixo? Des, ok? Então o prefixo, ele tem um significado. E você sabe, controle, descontrole, competente, incompetente, né? Feliz, infeliz, legal, ilegal. Você já sabe o que significa o prefixo. E aí eu trouxe uma tabelinha aí de prefixos, então pré vem antes, né? Prefixo ab, significado afastamento. Prefixo ante, antemão, anteriormente,
da ideia de anterioridade, ok? Contra a regra, contramão, oposição. Pós, né? Pós-doutorado, né? Pós-operatório, posição. Semi, opa, tá semi-pronto, né? Tá semi-cru. Então, metade, ok? Tri, 3. O time é tricampeão. E bi, 2. Né? O time é bicampeão. Anti-inflamatório, né? Da ideia também de oposição, tá? Dificuldade, né? Disfunção, tá? Dispersar, dificuldade. Hiper, você sabe o que é hiper? Hipermercado, né? Hipertensão, da ideia de excessivo. Né? Paranormal, da ideia de proximidade. E o pró, anterioridade também, tá? Então são alguns prefixos que a gente conhece, a gente fala no dia a dia. E é importante você saber usar, você saber o significado desse prefixo, ok? Então tá aí alguns prefixos para você entender. Vamos lá, mais alguns. Dessa vez, pessoal, eu coloquei alguns gregos e alguns latinos, que vieram do latim. Então, prefixo é um elemento que se coloca antes do radical de uma palavra. Você já sabe o que é radical e prefixo vem antes. Então, prefixos gregos, né? Antídoto, arquipélago, disenteria, endoscopia, epílogo, hemisfério, hipocrisia, metamorfose, né? Metamorfose, paradoxo, sinônimo. Então, agora é uma tarefa sua. Depois você vai no dicionário, você vai lá no seu Google aí. E o que significa isso? Vou entender esse significado dessa palavra agora. Corra atrás para você agregar palavras na sua bagagem, ok? E os prefixos latinos aí também, né? Ambidestro, bípede, bi é 2, lembra? Circunferência, circum. Desumano, né? Descontrole, desumano. Engordar, né? Infeliz. Multicolor, onipresente, percorrer. Retroescavadeira, retroceder. Tá? Então são outros prefixos aí, só que dessa vez latinos. Tudo bem? E olha que interessante, não sei se você tem o sonho aí de ser médico, enfermeiro, farmacêutico, trabalhar na área da saúde. Os prefixos da saúde, né? E aí, lembra quando você vai fazer um exame? Você vai no hospital, você vai fazer um exame, você está indo no médico e tal. Então, hemato, da ideia de sangue, está com hematoma, né? Hemonúcleo. Hepatite, é hepato, né? Fígado. Gastro, estômago. Tá? Gastronomia, né? Gastrointestinal. Cardio, coração. Ou vou fazer uma atividade cardio aí, né? Fazer um cardio, fazer uma corrida. Vai ser uma atividade que vai acelerar meu coração. Fazer uma bicicleta, né? Fazer um cardio. Osteoporose, né? Osso. Oto, né? Otorrino. Né? Olha lá, o oto é o ouvido. E o rino é o nariz. Né? Rinoplastia, rinossoro, ok? Então são alguns prefixos aí que estão ligados à saúde, aos remédios, aos exames, coisas nossas aí também do dia a dia. Beleza? Vamos continuar aqui. Me fale aí, né? Se você já fez um gastrointestinal, um exame cardiológico, se você já foi no otorrino, já levou seu filho no otorrino, né? Participe aí no chat, com certeza já, porque você conhece aí essas palavrinhas, tá? Bom, pessoal, falamos do antes. Agora vamos falar do depois. E o depois é o sufixo. Então, o que é o sufixo? É um elemento que aparece após o radical da palavra, tá? Unindo-se a ele para formar outras palavras. Então você tem o radical e depois você tem o sufixo.
Então, o prefixo é antes, o sufixo é depois. Então, vamos lá. Flor. Flor é o radical. Você põe um sufixo no flor, você pode transformar em florista, em florear, em floricultura, em florido, tá? Então, sufixo ista. E aí você fala florista, maquinista, eletricista. Então, o ista, você já está entendendo que tem um significado do quê? De profissão, né? Maquinista, florista, eletricista, tá? Aí você pega um eiro, né? Pedreiro, padeiro, ok? Dá ideia de profissão também. Então, o sufixo, pessoal, é um elemento que vem depois do radical, tá? Então, o sufixo vem depois. E olha aí, ó, a gente trouxe alguns exemplos aí para você, né? Genitor, narrador, ascensor, cantor, ok? Estudante, cadeirante, aí jornalista, maquinista, como eu disse, lavadeira, pedreira, né? Confeiteira, padeiro, bibliotecária, né? Secretário, ok? São sufixos, tá? Sufixo é um elemento que vem depois do radical para ampliar seu sentido e formar uma nova palavra. Então você já sabe do prefixo, você já sabe do sufixo. É muito importante você saber usar e saber o significado, ok? É tranquilo, não é, pessoal? Anotou aí? Então anote no seu caderninho aí, né, nas suas anotações. E vamos lá continuar. Prefixo e sufixo. Tem palavra que tem os dois, André? Tem. Daqui a pouco tem um exercício aí que nós vamos ver dos dois. Então olha só. Amanhecer. Né? Tem a palavra só amanhã, né? Manhã. Aí tem amanhecer. O a é o prefixo, vem antes. E o ecer é o sufixo. E qual que é o radical? É o manha. Mãe, ali, né? M-A-N-H. Então, amanhecer, tá? Amanheceu, amanhecerá. Então, tem o prefixo e tem o sufixo. Tem palavra que tem os dois. Beleza? E aí, prefixos e sufixos. Vamos a um outro exemplo ali, ó. O radical é feliz. O prefixo é o in. O sufixo é o mente. Então, infelizmente. Então, inferior, né? Ou felizmente, né? Abertamente. Então, tem o prefixo e o sufixo, ok? Felizmente, lealdade, drogaria, pensamento, tá? São palavras que têm o sufixo, tá bom? Aí você tem o sufixo ismo, que a gente usa muito na história, na geografia, na sociologia. Catolicismo, capitalismo. Aí você tem o socialismo, comunismo, tá? Mercantilismo. Então, o ismo significa sistema, tá? É um prefixo, tá? E ali, só quero ver como isso aí vai ficar em inglês, né? Por quê? O que eu separei para essa aula de hoje? Falamos aqui do português, mas agora a gente vai começar a falar do inglês. Então tem prefixo, tem um negocinho lá, uma parte da palavra que vem antes na palavra em inglês? Tem. Tem sufixo, tem uma parte que vem depois? Tem, que forma novas palavras. Então prefixos em inglês. Agree é concordar, disagree é discordar, tá? Foresee, prever. Unfasten, desprender. Fasten, fast, que dá a ideia de rápido, né? Non-fiction, não ficção, ou fiction. Aí, esses elementos vieram antes no inglês. Agora vamos ver os elementos depois. Proposal, ability, happily, kindness. Então, proposta, habilidade, felizmente, gentileza. Então, às vezes você vê no inglês, você fala, já vi essa palavrinha antes e essa palavrinha depois, tá? Aí veja só, o prefixo, o a, dá a ideia de não. Então, por exemplo,
anemic, né? Anêmico. O advance, avançado. Aí o anti-aircraft, né? Antiaéreo. Aí o be, em toda parte, né? Bewitch, enfeitiçar. Aí o contra, oposto, contraceptive, né? Da ideia de contra. O dis, oposto de negação, dislike. Miss, incorretamente, né? Misfire, bala com falha, por exemplo. Unbelievable, né? Você vê nos filmes aí. Ou unfriendly, hostil, que é não amigável. Então são alguns prefixos que têm um significado, só que dessa vez em inglês, tá? Que é muito usado também nas palavrinhas. Daqui a pouco a gente tem uns exercícios aí para você acertar. Beleza? Aí veja só, prefixo é antes, mas o sufixo é depois. Então sick é doente, sickness, doença. Happy, feliz, happiness, felicidade. Weak, fraco, weakness, fraqueza. Aí dark, escuro, darkness, escuridão. Kind, gentil, kindness, gentileza, ok? Então o sufixo é uma palavrinha depois. Lembra do less, né? Flawless, sem falhas. Então o less dá a ideia de sem, é um sufixo também no inglês, né? Homeless, sem casa. Flawless, sem falhas. Então tem também o sufixo em inglês, tá bom? Bom, você já viu alguma dessas palavrinhas em inglês? Participe aí comigo, tá? E agora, depois que você viu, depois que você deu uma estudada, você vai poder voltar essas aulas quantas vezes você quiser. Você fala, então vamos lá, agora eu preciso usar na prática isso aí. Eu preciso saber resolver um exercício com esse fundamento, tá? Como é que você vai resolver um exercício? Vamos lá, bora fazer questões. Então você deu uma olhada aqui, a palavra anoitecer. Então anote aí no seu caderninho, anoitecer. É formado pelo seguinte processo de formação de palavras. Grifo radical primeiro do anoitecer, que é o noite, né? Aí tem alguma coisa antes do radical? Tem alguma coisa depois? Você fala, André, tem o A. O A é um prefixo, beleza. Mas tem o ecer, que é um sufixo. Então, é uma derivação prefixal? Tem só prefixo? Você fala, não, tem o sufixo também, André. Então não é a letra A. É a derivação sufixal? Tem só o sufixo? Não. Acerte aí comigo. É A, B, C, D ou E? Você fala, então, André, pelas minhas anotações aqui tem o prefixo e tem o sufixo. Tem os dois. Tem os dois. Tem palavra que tem os dois? Tem os dois. E agora? Na qual você vai? Por que eu separei essa questão aqui? Quando tem os dois, prefixo e sufixo, é uma derivação parasintética. Ok? Então anote, a correta é a letra C. Então, o que é derivação parasintética? É quando tem o prefixo e o sufixo. Porque tem os dois. Então, fique esperto. Veja a palavrinha, se tiver só o prefixo, você fala, tem só o prefixo. Se tiver só o sufixo, tem só o sufixo. Mas quando tem os dois, é uma derivação parasintética. Beleza? Ok? Letra C, acertamos. Questãozinha da FAAP. Imóvel. Então, você sabe que tem móvel. Móvel é uma coisa que se mexe. Móvel, né? Telefone móvel. E o I dá a ideia de não. Ilegal, imóvel, né? Ou in, né? Feliz, infeliz. Você sabe que o in ou i dá a ideia de não. Qual é o processo de formação dessa palavra aí?
Você fala, então, André, tem o móvel, mas eu só estou vendo o i. Só antes, só tem o prefixo. Acerta aí comigo. Você já sabe qual é a resposta. Se só tem o prefixo, né, só tem o i, o in. E aí, na qual que você vai? É uma derivação prefixal, tá? Então, letra C é a correta, só tem o prefixo. Ok? Beleza? Acertou aí? Estamos tranquilos? Questãozinha da FAP, questão de universidade, tá bom? Continuando aqui, pessoal. Questãozinha aí de concurso, tá? A palavra formada pelo acréscimo de um sufixo, qual que é? Agora você precisa ver as palavras. Você fala, vamos lá. Então, imprensa tem o in antes. O in é prefixo, eu estou procurando um sufixo, uma coisa que vem depois. Cobrir, descobrir, tem o des, é antes. Forma, reforma, o re dá ideia de novo, pessoal, né? De novo. Então, reformar, reescrever, reforma. Racional e irracional, olha o i aí de novo. Então tá tudo antes, pessoal. Sobrou para nós a letra E, que é a nossa correta. Rígido, rigidez. Então, o que acontece aqui? Tem a palavra rígido, e aí tem o es, né? Rigidez, flacidez, e por aí vai. Então, o sufixo é o es, tá bom? É a palavrinha aí que formou um sufixo, tá bom? Correta a nossa aí, letra E, tá? Vamos lá, agora em inglês, né? Time é tempo. Overtime. Over, né? Game over, dá a ideia de acabar no inglês. Então, tempo esgotado, hora extra ou fim dos tempos? Tá? Overtime. E aí? A, B ou C? Acerte? Você fala, hora extra não é. Né? Fim dos tempos também não, né? Não é o apocalipse? Tempo esgotado, tá? Overtime. Clean, dá a ideia de limpar em inglês. Cleaner. Opa, então peraí. Se clean é limpar, cleaner. E agora? Pode ser a limpeza, pode ser o limpador. O muito limpo estaria fora, né, pessoal? Designer, cleaner, da ideia do profissional da limpeza, né? É o limpador. Tudo bem? Então, você fala wear em inglês, né? Designer, player, cleaner. Você fala, opa, é o profissional em inglês, tá? Então você falou limpador, tá? Letra B. Ok, pessoal? É tranquilo, não é? Continuando. Good, bom, goodness. Opa, já vimos o ness. Da ideia de tipo ad no final. Né? Então, peraí. Se o good é bom e o ad, bondade. Não é habilidade nem melhor. Goodness é a bondade, tá? Job, emprego. Less, da ideia do sem, lembra? Lembra do homeless? Lembra do flounless? E aí tá o jobless, sem emprego, desempregado. Letra C, tá? Tenho certeza que se acertou aí comigo. Você está acompanhando nas suas anotações. E é tranquilo, né, pessoal? Você percebeu que é uma coisa tranquila de se acertar, tá? Não é uma coisa difícil. É só prestar atenção na palavra, no radical dela, no antes e depois, tá bom? Vamos lá ver uma tirinha, né? Olha aí o menino maluquinho. Credo, Bocão, seu hambúrguer tá todo desigual.
Deixa eu dar um jeito. Ele comeu, né? Menino maluquinho, malandro, né? Esperto. Pronto, agora tá igualado. Então o desigual que está em negrito ali tem um prefixo. E o igualado? É uma derivação parasintética. Tem o prefixo e tem o sufixo. Tem o igualado, tá? Beleza? Tudo bem nessa tirinha, pessoal? O nhaque, nhaque, nhaque ali, uma curiosidade, é uma onomatopeia, tá? Esse pou, né? Esse nhaque, nhaque, esse som das coisas aí, a gente caracteriza como onomatopeia, tá bom? E agora o inglês também, né? Friendly, amigável. Unfriendly, né? Tipo, não é amigável, tá? Então tá aí uma figurinha também para você dar uma olhada. Beleza? Pessoal, quero agradecer aí a sua presença, a sua participação. Não deixe de assinar a listinha de presença aí, participe das aulas. Tamo junto, conte comigo, venha também para a aula presencial. Piracicaba te aguarda. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau, bye bye.